Olá, meus amigos, bom dia, tudo bem? Aqui é o Alessandro Dantas, idealizador do projeto Advogado de Sucesso, que eu vou apresentar para vocês em breve, tá legal? E eu queria falar sobre um tema muito bacana, que é um tema que foi até pedido para eu poder comentar sobre ele, que é a questão da advocacia e as crises. Primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou Alessandro Dantas, sou professor de diversas instituições, né? Escola da Magistratura, do Ministério Público, de pós-graduações, não obstante as aulas serem picadas, né? Porque você dá aquela aula num curso, dá uma outra aula no outro curso, dá uma palestra em um evento, não necessariamente você está continuamente dando essas aulas, porque são cursos que você dá de forma segmentada. E sou advogado que atua fortemente, sou um advogado extremamente atuante na minha área de advocacia, que é a área de direito público, direito administrativo. O tema que me pediram para falar é sobre advogado e crise, advocacia e crises. Bom, eu me considero um advogado de sucesso por tudo que eu conquistei, por tudo que eu fiz, por todas as batalhas pelas quais eu passei. A gente vai conversar sobre isso ao longo dos nossos temas, ao longo dos nossos vídeos. Mas, quando a questão envolve uma crise, as coisas mudam um pouco. Você, advogado e advogada, não quer dizer que você deixa de ser um advogado de sucesso. Não quer dizer que você deixa de ser um bom advogado. A crise é um fator externo. É algo relacionado, como eu posso comparar, com uma força maior que de certa maneira vai impactar no seu escritório. Então a gente está passando por uma crise agora, que é a questão do coronavírus, que está abalando drasticamente a economia e fazendo com que, por conta das recomendações que estão sendo passadas, a gente tem que ficar de certa maneira em quarentena, a gente tem que ficar afastado e fora dos seus escritórios de advocacia, para evitar aglomerações. Então é claro, é óbvio que vai haver uma queda de receita na sua advocacia. Isso vai haver uma queda de receita porque isso vai inviabilizar você de pegar clientes novos. Os clientes que você tem que pagam mensal, eles estão preocupados com a crise, então sobe o número de inadimplentes. E a verdade é que isso aí é uma coisa que está acontecendo em diversos estados da federação e em diversos escritórios de advocacia. Escritórios estão sendo fechados, escritórios estão diminuindo drasticamente os seus custos. O meu próprio escritório, a minha advocacia, deu uma caída por conta dessa questão do coronavírus. Então todo mundo está sujeito a isso. Eu não acredito que nenhum advogado fale, não, essa crise não me abalou em nada. Todo mundo está sujeito a isso e passando por isso. Não só os advogados, mas também pessoas de outros ramos, né, relacionados a qualquer parte comercial ou prestação de serviço. E mais, crises, além das crises econômicas que o país pode ter, o escritório de advocacia, quando eu falo em crises, eu estou falando também não só a crise econômica. Nós somos seres humanos e estamos sujeitos a diversos fatores externos. Então a gente pode passar por uma situação que a gente não gostaria de passar, como por exemplo uma depressão, como por exemplo uma perda de um ente querido, como por exemplo por estar doente. E se você é o líder do escritório, se você é aquela pessoa que mais traz clientes, que gerencia o escritório e é o advogado mais importante do escritório, se você passa por uma crise dessa, que é algo que muitas vezes não depende de você, ou seja, é algo externo que faz com que você fique doente, é claro que isso também vai afetar a sua advocacia, porque afinal de contas, você é o líder, você é a pessoa mais importante do escritório de advocacia. Mas a parte boa que eu quero dizer para você é que crise é algo temporário. Crises, se você for analisar, é um momento, é um período. E o advogado de sucesso, ele é um advogado persistente.
Ele é um advogado que não desiste, é um advogado que vai se superar. Ele cai, ele aprende, mas ele se supera em relação a qualquer crise. Ele pode estar passando um momento muito difícil agora, mas ele vai saber se reinventar, ele vai saber como levantar dessa queda. O perdedor é aquele que não busca se levantar quando ele cai no chão, quando é puxado o seu tapete, quando você está numa crise. O vencedor é aquele que pega a crise e toma como experiência e busca crescer no momento de dificuldade deles. Então, meus amigos, o que eu quero dizer é que nunca desanimem dos seus sonhos. Crises que podem acarretar a sua baixa na advocacia, os rendimentos menores, enxugar a advocacia, isso está acontecendo, isso pode acontecer e isso é normal de acontecer. Não vai ter nunca um escritório de advocacia que vai ser bem sucedido a vida inteira. Alguma coisa vai acontecer que vai ter uma crise e vai reduzir alguma coisa. Pode ser uma crise que vai detonar de certa maneira o escritório, pode ser uma crise que vai fazer com que o escritório tenha que repensar algumas coisas. Então esse tema é muito legal e eu quero que vocês reflitam sobre isso para que vocês não desanimem do seu sonho, não desanimem de ser advogados, não desanimem de buscar crescer, porque esse momento pelo qual nós estamos passando, essa crise, ela está nos atrapalhando agora, mas tenhamos paciência e saibamos lidar com ela. Ponha no seu site, por exemplo, um WhatsApp do escritório, alguma maneira de você se aparecer perante os seus potenciais clientes, para que você possa, nesse período de crise, por exemplo, você ainda ter clientes, você obter clientes. Faça-se aparecer, escreva um artigo sobre um tema importante, você pode ser procurado. Então você tem que se reinventar, você tem que fazer várias coisas. Eu tinha curso para dar, foi cancelado, eu tinha aula para dar, foi cancelada, a advocacia, de certa maneira, foi bem prejudicada. Isso acontece, mas eu não estou preocupado com isso. Durante toda a minha vida, eu fui um advogado e me considero um advogado de sucesso por tudo que eu fiz. Hoje eu tenho 18 livros publicados, já dei aula nas maiores instituições e melhores instituições do país. Tenho muitas coisas do que quero, então eu não posso me considerar um advogado fracassado. E nem você pode se considerar um advogado fracassado, porque você não é. Você tem que ver o seu histórico, você tem que ver o seu estado. Advogado de sucesso é um estado de espírito, de se sentir top naquilo que faz e não se deixar abalar por questões transitórias que podem ocorrer. Então, meus amigos, era isso que eu queria falar para vocês sobre advocacia e advocacia de sucesso. Independente de você ser um advogado de sucesso ou não, crises sempre existirão. E é nesses momentos é que você vai ter o estalo, vai ter o start, vai ter a oportunidade de refletir para que logo após terminar a sua crise, você crescer profissionalmente em dobro, em triplo naquilo que você já faz. Então aproveitem esse tempo que vocês têm para poder ir criando estratégias de crescimento profissional. Legal? Então era sobre isso que eu gostaria de fazer. Foi essa a pergunta que me pediram para falar e é um grande prazer falar para vocês sobre isso. Legal? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.